quais ferramentas que a gente tem pra gente estar criando isso? A gente tem o Bubble, o Glide, o Webflow, Elementor, Adalo, Flutterflow, Wix, AppGyver e tem muito mais outros, né? E aí você pode estar perguntando, nossa, mas da mesma maneira que tem uma porrada de ferramenta aí, é a mesma coisa, linguagem de programação. Tem um monte também. Só que, diferente da linguagem de programação, uma ferramenta que dessa, você consegue criar várias coisas. Diferente lá da linguagem de programação, você precisava de 3 para criar algum site simples. Uma só dela, o Elementor, por exemplo, que foi aquele do vídeo ali, eu criei aquele site. Por exemplo, se você quiser criar um aplicativo, o Glide vai ser responsável por você criar um aplicativo. E aí até mesmo se você acessar pelo celular, ele vai precisar de uma forma, que ele é responsivo. Se você acessar a mesma página no computador, ele já vai precisar de uma outra forma, ele vai expandir. Então, porque ele vai se ajustar. Então, é possível você criar utilizando uma ferramenta. Então, é bem diferente da linguagem de programação com as ferramentas no Code, tá? E outra coisa, dá para você utilizar código nessas ferramentas também, né? Colocar alguma função específica é possível, tá? Elas têm liberdade, elas não é tão engessadas assim, né? Por exemplo, lá o Elementor que eu tinha comentado, ele é de criação de site. Então você tem os elementos aqui, ó, e você arrasta e solta, tá? Para dentro aqui da sua tela, o espaço onde você tem disponível para você estar criando aí o seu site. O que dá para você criar com Elementor? Site institucional, então por exemplo, site assim, aqueles comuns que você entra aí das empresas, tem contato, tem as imagens dos serviços, dos produtos, um site comum, né, das empresas, né, que elas precisam, né? Landing page, dá para você criar. Eu vou resumir em landing page e juntar tudo nas páginas assim de vendas, páginas assim para infoprodutores. Então, por exemplo, assim, uma página de captura também. A página de captura foi aquela que você se inscreveu, né, aqueles que se inscreveram pro evento, foi aquelas que vocês se inscreveram para estar recebendo os avisos, né? Então, foi uma página de captura. Você colocava o e-mail e ele captava o e-mail. Então, é uma página de captura aquela. Dá para você criar e-commerce com ele. E-commerce seria uma loja virtual, tá? Então, para vender produtos, tanto para você, para outro cliente, né? E catálogo de produtos. Eu já criei um site onde o cliente ele não vendia os produtos na loja. Ele só mostrava os produtos. Era como se fosse uma distribuidora, né? Revendedora, algo assim. Então ele só mostrava os produtos dele e se a pessoa quisesse, ela entrava em contato e sabia, e depois buscava mais informações para saber do produto. Então ela não vendia no site, tá? Então é possível também criar com o Elementor, beleza? Outras coisas dá para você criar também, tá? Tô resumindo aqui. Uma outra ferramenta que a gente tem, o Glide. O Glide de criação de aplicativos. Olha só que legal como ele é. Ele é uma ferramenta de você criar aplicativos, tudo por meio de uma planilha do Google. Então é muito fácil, você vai ver amanhã, né? Então não perca a live de amanhã, como é fácil de criar aplicativos por meio do Glide. Então, só com algumas informações na planilha, você joga para dentro do Glide, ele já entende, né? Se você já preencher algumas informações do seu banco, ele já entende e ele vai, às vezes já te dá um layout bem próximo do que você precisa. E aí você só ajusta, muda as cores, muda aí às vezes alguma coisa, tira aí às vezes alguma coisa que não pode ser visualizada, coloca umas ações diferentes. E depois você cria facilmente, tá? Ele está em formato celular, mas se você acessar no computador, ele vai expandir, ele vai ser responsivo, tá? O que é possível você criar com o Glide? Aplicativo de delivery, aplicativo de agendamento, guia comercial, controle de estoque. Do guia comercial foi o último projeto que eu criei lá no meu treinamento lá do Glide, né? Esse treinamento também foi bem legal, porque quando eu criei o guia comercial, um dos alunos comentou depois, ele deu um testemunho, de que ele tinha deixado o treinamento, que ele só queria saber o guia comercial. Então ele deixou esse treinamento quieto, né? Depois quando eu avisei que tinha, já a aula já estava, já tinha colocado a aula de guia comercial, ele foi, assistiu e em um dia ele criou o guia comercial. Então é possível criar aplicativos super rápidos com ele, tá? Controle de estoque também é possível, tá você criando, e entre outras coisas também, tá? Outra ferramenta que a gente tem, Bubble. O Bubble dá para você criar projetos, eu gosto de falar assim, que ele cria sistemas, tá? Seria assim, projetos maiores, mais completos, né? Então ele é mais robusto para você estar criando isso, tá? Então, por exemplo, é possível você criar marketplace, então, por exemplo, um LX, um Mercado Livre, né? Esse tipo de sites.
Sistema EAD, então, por exemplo, é para escola, para curso, para você estar assistindo as aulas, né, tá acompanhando os estudos, é possível você criar. Redes sociais, SaaS. SaaS seria um software como serviço. Então, seriam ferramentas. Você cria uma ferramenta, a pessoa acessa no computador dela, no celular, e ela utiliza ela para alguma coisa. Então, por exemplo, um controle de estoque. Controle de estoque daria para você fazer um controle financeiro, seria uma ferramenta. Então dá para você fazer essa ferramenta e vender ela de forma recorrente, anual, mensal, né? Então dá para você fazer dessa forma. É possível você estar criando com o Bubble, tá? Uma outra ferramenta dá para você criar, por exemplo, assim, se você viu que as pessoas que fazem cotação de seguro, que trabalham com isso, com seguradoras, elas precisam acessar vários sites para poder estar cotando de cada empresa. E aí você cria uma ferramenta onde, ao invés da pessoa colocar em vários sites, você tá tudo dentro dessa ferramenta. E aí você só preenchendo os dados daí da pessoa que precisa fazer essa cotação, preenche os dados, clica no botão, ele gera um relatório já cotando de todas as empresas. Seria possível você criar, né, com o Bubble. Então isso seria um SaaS, você criar uma ferramenta assim e depois você vende aí para as seguradoras, né? Então é uma ferramenta que facilita, então as pessoas iam querer, né, essa ferramenta, né?